Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos, bem-vindos ao canal Benigno Friburgo e Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar da arte de ser agente. Vamos falar de moderação e luxúria. Mas antes, quero fazer um convite para vocês. Estar conosco na nossa Benigno Friburgo, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Vocês sabem que nós praticamos o judaísmo para não-judeus, somos os Hassidei Motelã e temos o prazer de servir a Shem e que vocês, junto de nós, as portas estão sempre, não só abertas, escancaradas. Trabalho com o apoio do Ravi Yaakov Grindstaget e também do Moreno Márcio Braga. Meu nome é Cláudio César dos Santos. Venha comigo agora falar desse assunto tão especial que é moderação e luxúria, retendo os impulsos. Já falamos acerca da visão judaica, o caminho de ouro, né? Falamos acerca da moderação e luxúria, de uma pincelada. Vamos entrar agora adentro. Como reter os impulsos? Você tem noção? Os sábios, vamos ver o que os sábios nos orientam. Nossos sábios observam que os desejos do homem são inúmeros. En Adam Yotze min haolam, vehatzi kavato beador. O homem morre não conseguindo satisfazer nem metade de seus desejos. Vocês estão entendendo, gente? O homem, ele nasce, morre, mas ele não consegue, gente, cumprir nem 10%, se dizer assim, dos desejos que ele tem. O homem, ele nasce, cresce, tem uma formação com tantos desejos, mas com certeza 10%, se for, foi muito. Vamos ver aqui o que os nossos sábios vêm especificando para nós, né, gente? O ser humano nunca está plenamente satisfeito. Equivoca-se quem crê que, ao dar livre curso às suas vontades, está se preenchendo na medida em que o satisfaz. O Talmud diz: Ever katam yesh lo la adam, mar ivo saviar masbio raev a. Um pequeno membro do homem, que quanto mais faminto, mais satisfeito fica, e quanto mais o alimenta, mais faminto fica. Em outras palavras, quanto mais os impulsos sexuais são contidos, mais satisfeitos e menos vontade a pessoa terá. Por outro lado, pode-se viver eternamente insatisfeito, visto que quanto mais se tem, mais se quer. Na Torá, lemos um episódio sobre um líder israelita que acabou se juntando a uma moça midianita por não conseguir controlar seus desejos. Este homem era um príncipe chamado Zimri, ben Saul da tribo de Shimon. Obviamente tratava-se de um péssimo exemplo, um ato assimilatório, uma falta de equilíbrio e domínio próprio. O resultado final deste episódio bíblico foi trágico. Ele estimulou a ira de Deus e por consequência, o surgimento de uma epidemia cujo saldo foi a morte de 24 mil pessoas. O que se esperava deste líder era justamente o contrário, que ele pudesse ser um exemplo de como dominar suas paixões. 3 vezes por dia recitamos Shema Israel. Embora a obrigação bíblica seja apenas 2, uma pela manhã e a outra à noite, acrescentamos uma terceira antes de dormir. Shema Israel representa a afirmação máxima da fé em um Deus único. No último trecho do Shema, há uma injunção bíblica que diz o seguinte: Velo taturu aharei levavihem viharei enehem. Vocês não vão se deixar desviar pelo seu coração e pelos seus olhos. A Torá faz lembrar ao homem o quão grande e importante são os olhos. Deve se saber que o que se pede, pode e o que não se pode olhar.
3 vezes ao dia repetimos que não devemos seguir o que nossos olhos avistam. Os olhos enxergam o coração, deseja, e finalmente o homem peca. Continuando, gente, vamos falar de pensamento, fala e ação. De acordo com o judaísmo, as paixões e desejos devem ser controlados em 3 campos: pensamento, fala e ação. Em hebraico, esses campos são chamados respectivamente de Machshavá, Dibur e Maaseh. Nossa alma tem vestimenta. Nossos sábios afirmam que, da mesma forma que o corpo teve de ser vestido com roupas, nossa alma também necessita de indumentária. Suas vestes são justamente o pensamento, a fala e a ação. Elas são responsáveis por dar vazão à expressão da alma. Os sábios advertem que é preciso ser cuidadoso nesses 3 campos, começando pelo pensamento. O Talmud afirma que existem 3 pecados nos quais, infelizmente, o homem tropeça diariamente. Um deles é com a língua. A maledicência é a fofoca. Falar mal dos outros é grave, não é permitido. Outro pecado é a reza, que é feita sem intenção focada naquele momento, feita de forma automática, superficial. O terceiro pecado é cometido por meio do pensamento. Nós pensamos, imaginamos coisas que não deveríamos. Isso que é chamado em hebraico de urei haverá. Obviamente, não há punição para o pecado cometido apenas com o pensamento. Se a pessoa pensou em fazer o pecado, no entanto veio a cometê-lo, ele não será considerado. Entretanto, se alguém pensou em fazer uma boa ação, mas não pôde fazê-lo por algum impedimento, Deus considera como um ato feito. Somente se considera um pecado se ele realiza no plano concreto, isto é, caso venha a ser de fato cometido. Esta é uma das bondades do Altíssimo para conosco. Apesar disso, o Talmud nos diz, urei haverá, cachume haverá. Os pensamentos pecaminosos são mais graves que o próprio pecado. Encontramos uma explicação para essa aparente contradição nobre de certos filósofos judeus, segundo os quais características mais nobres do homem é seu raciocínio, sua capacidade intelectual, sua mente. Somos o único a ser a que foi dada essa habilidade. É o que temos de mais refinado, mas o homem tem um instrumento tão nobre e tão especial a ponto de ter sido conseguido exclusivamente a ser humano. O uso de forma equivocada ao pensar sobre coisas proibidas, assim acaba danificando esse dom tão admirável. Seria como o indivíduo que pega o veículo, sai diretamente na terceira marcha e acaba estragando o carro. De forma geral, essa é a razão que motivou nossos sábios a condenar os maus pensamentos. E chorei haverá. Os olhos e o coração são 2 agentes do Yetzirah, da má inclinação. Em outras palavras, é como eles recebessem uma boa comissão. No instante que olhamos para o que não devíamos olhar, arrastando em direção ao pecado, o Talmud diz que o homem não deve observar uma mulher nesse contexto. Observar significa olhar de forma maliciosa. Esse comportamento é proibido, mesmo se a mulher for solteira, mas ainda se tratando de uma mulher casada. Ser cuidadoso pode significar estar atento para não olhar para quem não nos pertence. O Talmud alerta para a necessidade de sermos zelosos no que diz respeito à ação. Um homem não deve passar perto de um prostíbulo. Os sábios afirmam que ele deve passar a uma distância de 4 cúbicos, mais ou menos 2 metros, tá, gente? 1,80 m, 2 metros, tá? Os sábios afirmam que ele deve passar a uma distância de 4 cúbicos de um local destes. É perigoso pensar que seremos capazes de subjugar nossos desejos. Todo dia de manhã, ao rezar, pedimos a Deus, ao que viene ninguém saiam, não me leve à tentação. O que estamos pedindo é que ele não coloque diante de testes. O homem é fraco e, portanto, está sujeito a falhar frente a testes e tentações. Assim, somos aconselhados a manter distância daquilo que nos tenta. O rei Davi, o salmista, perguntou a Deus, por que em nossas preces mencionamos tanto os patriarcas Abraão, quanto Isaac e Jacó?
Deus respondeu: testei os 3 arduamente com difíceis provações, sendo que Abraão foi testado 10 vezes. Porém, o rei Davi não se conteve e pediu a Deus que também fosse testado. Algumas horas depois, um passarinho passou perto e Davi lhe atirou uma pedra, mas ela atingiu o vidro do recinto em que estava Batseba. Estava tomando banho. A partir daí, se desenrolou a tão conhecida história. Davi não pecou, visto que a mulher já estava divorciada, mas os olhos dos outros, a situação aparentava constituir um grave pecado. Davi precisou passar por um sem número de jejuns para recuperar o espírito divino, a clarividência, o apoio do Sargni. Foi uma tarefa árdua e corre um grande risco ao acreditar que seria capaz de controlar os instintos a qualquer momento. Além do pensamento e da ação, é fundamental exercer controle sobre a fala. O Midrash diz: Kishor, Velakut, Rosh, Marguerite, levar o homem frívolo que conta piadas baixas é um portão para a libertinagem. A Mishnah também diz: Al-Karbe Serra e Aishá. Não tenhas conversas fúteis demais com mulheres estranhas. Tais conselhos podem parecer demasiado rígidos, antiquados, porém em nossos dias, em sociedades como as nossas, muitas barreiras morais, padrões de bom comportamento ruíram. Vivemos em uma sociedade que nos furtou o conceito do verdadeiro amor, que acabou com as paixões verdadeiras, com a intimidade autêntica, uma vez que tudo é permitido e acessível. Diante dessas considerações, entende-se a relevância das orientações de nossos sábios, no que diz respeito à ação. Os sábios não se limitam a falar sobre o tempo fútil, o tempo perdido, o mal aproveitado, chamado em hebraico bacalá, dizendo os sábios: bacalá meviar lideisma, o tempo ocioso leva à prostituição. O homem frívolo que se entrega à libertinagem, diz o Talmud, zikná confexet alave, alcança a velhice precocemente. Onde quer que haja promiscuidade, ele acaba atraindo adversidades, grandes castigos e catástrofes, como está escrito: coma com chatamoxes nuti angaramuciaba lauram. Podemos perceber isso na prática em nossa sociedade, na tentativa de institucionalizar o erro. Sempre houve desvios sexuais em todas as épocas, sempre houve pessoas que se diferenciaram das demais, mas quando a própria sociedade se propõe a normalizar esses desvios, naturalmente há de se esperar em uma forte reação. Diz o Talmud: aquele que deseja ou cobiça algo com os olhos está impedido de possuir o que deseja. Como resultado, perderá aquilo que já possui. O pecado da libertinagem sexual, chamado em hebraico de araiot, relações ilícitas proibidas, foi um dos 3 fatores que trouxeram o exílio ao povo de Israel. O primeiro exílio para a Babilônia foi causado por pecados graves. Entre os judeus havia assassinos, idólatras e praticantes de relações ilícitas, incluindo a cobiça à mulher do próximo. Gente, na próxima parte, vamos falar aqui sobre uma história que choca, tá, gente? Porque estamos aqui em assuntos muito propícios, principalmente nos dias de hoje, gente. Estamos atravessando, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Liberdade, gente, é o que nós estamos fazendo, escolhendo o melhor caminho para servir a Deus, escolhendo o melhor caminho para se aproximar daquilo que Deus quer que nós façamos no mundo. Agora, uma pessoa quer confunde liberdade com libertinagem. Né? Se entregar aos prazeres, às paixões, à sexualidade. Isso daí, gente, parece se tornou normal. Pega aqui, larga ali, fica aqui, larga aqui, faz isso, aquilo, parece que se tornou normal. Em vez de governos, presidentes e assim por diante, juízes e assim por diante, autoridades se preocuparem com campanhas de dar camisinha para camisinha para cá, porque nos preocupa, né, gente? Com campanhas das pessoas serem pessoas boas, pessoas honestas. Não, eles querem o produto, eles querem os seus produtos sejam vendidos, construir empresas, né, como liberam-se por aí, tem países que liberaram como se diz, países que liberaram, né, tem países aí que é profissão ser prostituta. Gente, vamos pegar lá, estão totalmente contra Deus, contra a luxúria, prazer, extravagância. Gente, vamos nos aproximar de Deus, fazer desse mundo melhor, porque assim nós trazemos bons decretos e boas coisas para esse mundo. Gente, tudo de bom para vocês.
venha para a nossa mente no Friburgo, e tem plataforma no Brasil, Academia de Noé, por todo o Brasil. Temos grupos aqui físicos e tanto também online, tá? Instagram, Facebook, temos no WhatsApp. Nos procure, estamos aqui para cada dia melhor fazer este mundo ter mais luz. Tchau, tchau, até a próxima.